Olá, graça e paz a todos. É um privilégio mais uma vez estar aqui no Perguntas do Coração. O assunto que eu vou começar a falar aqui é um assunto que eu acho de muita importância assim, para a gente pensar. O Evangelho de Mateus, capítulo número 19, Jesus teve uma conversa com um rapaz, um jovem, chamado Jovem Rico. Aquele rapaz chegou para Jesus e ele queria saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Eu até já tratei disso em outro vídeo que eu gravei aqui no canal. Mas eu gostaria de comentar o desenrolar da história depois que aquele rapaz foi embora, triste porque ele possuía muitas riquezas. E Jesus então teceu alguns comentários sobre o comportamento daquele rapaz, de que ele era um homem rico e o coração dele estava apegado às riquezas, que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Chegou até a citar que era mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos então, ouvindo essa palavra de Jesus, eles ficaram de alguma maneira muito preocupados com aquela situação, porque o rapaz parecia uma pessoa muito boa, parecia um rapaz de uma índole boa, e tendo ele bens financeiros, poderia também ser uma pessoa de grande utilidade, assim, de alguma maneira, para a comunidade que quisesse frequentar. Poderia ser alguém que contribuísse bastante, porque ele, mesmo que não vendesse seus bens para sustento dos pobres, mas ele poderia ser alguém muito útil, digamos assim, na comunidade onde ele frequentaria. E os discípulos então ouvem Jesus falar aquelas coisas e com certeza surgiu no coração de cada um deles uma preocupação muito grande. E a pergunta deles aparece registrada no versículo 25, Mateus capítulo 19, versículo 25. E quando eles ouviram isto, eles disseram para Jesus: Senhor, quem poderá salvar-se? Perguntou para Jesus, quem então poderia salvar-se? Se aquele rapaz, tendo bens financeiros, bens materiais, tendo ele uma vida tranquila financeiramente, a possibilidade de ser um grande contribuinte, e sendo ele um rapaz de boa índole, de boa família, quem poderia salvar? Então, se aquele rapaz não conseguia se salvar, não conseguia então entrar no reino dos céus, então o que fazer então para entrar no reino dos céus? Então, quem poderia, digamos assim, quem teria méritos? Porque os seres humanos têm, na sua maioria humana, quase todos os seres humanos têm aquela questão do mérito, A pessoa fazer por merecer. E em se tratando da salvação, da vida eterna, é um pouco mais complicado para se entender essa dinâmica, porque o ser humano está muito acostumado a pensar em merecimento, pensar em possibilidade de merecer a vida eterna, de merecer a salvação. E quando a gente lê o Evangelho, a gente se depara com textos que nos deixam verdadeiramente decepcionados, com o nosso merecimento, porque o nosso merecimento ele é insignificante, ele não é contado no Evangelho. O Evangelho nos mostra que todos nós estamos afastados do reino dos céus, que todos os seres humanos são pecadores, Alguns pecam mais, outros pecam menos, mas Deus resolveu que todos são pecadores, Todos de alguma maneira, todos nós nos afastamos de Deus através do pecado lá que aconteceu lá no Éden, o pecado do primeiro homem que nos representou diante de Deus, o Adão. E então todos os seres humanos são pecadores, são daquela espécie, daquela raça de pecadores. Então nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Então daí vem a certeza de que todos nós, sem a graça, sem a misericórdia de Deus, todos nós estamos no mesmo barco de perdição. Estamos separados de Deus, estamos separados da vida eterna, estamos condenados a perecer. Por isso que aquele rapaz chegou para Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para conseguir a vida eterna. E aqui os discípulos, no versículo 25, os discípulos perguntam para Jesus quem poderia então salvar-se? Quem seria a pessoa que estaria habilitada para se salvar? Porque eles estavam ainda no campo dessa coisa do merecimento. E qualquer homem, qualquer ser humano, qualquer indivíduo que fique nesse campo do merecimento em relação à salvação, ele está perdido. Ele ainda não entendeu o processo da salvação que acontece pela fé em Jesus. Então Jesus aqui responde, no versículo 26, ele disse, olhando Jesus para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas para Deus
tudo é possível. Então Jesus vai e responde aquela questão para os discípulos. Talvez eles não tivessem assim mergulhado um pouco mais profundamente naquele argumento de Jesus, naquela resposta de Jesus, mas quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que Jesus diz que aquilo que era impossível para os homens, isto é, salvar-se a si mesmo, era possível para Deus. Então Jesus quis dizer que Ele veio ao nosso encontro. A gente não consegue ir ao encontro de Deus, a gente não consegue ir para o céu, a gente não consegue nos voltar para Deus por nós mesmos. O céu é muito distante de nós. Mas Jesus veio. Quer dizer, foi uma decisão dele em vir nos buscar para Deus. Foi uma decisão dele de vir nos comprar para Deus com sua própria vida, com seu próprio sangue. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a apresentação do Evangelho para a salvação de uma alma, de um ser humano, é uma proposta de que é Deus quem faz esta obra. Não é o ser humano que por seus méritos consegue tal benefício. Não é o ser humano com seus procedimentos religiosos, com a sua possibilidade de ser um grande contribuinte, ou qualquer que seja a sua caminhada no sentido de salvar-se a si mesmo, toda ela irá fracassar, porque nenhum homem pode fazer essa caminhada de volta para Deus. Mas Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus e nos abraçou eternamente na sua graça e nos levou de volta para Deus. Então aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que o homem é incapaz de fazer por si mesmo, Ele veio e fez por cada um de nós. Então a salvação do ser humano não acontece porque o ser humano consegue fazer esse procedimento sozinho. Porque o ser humano, em determinadas situações, em determinados procedimentos, ele passa a ser merecedor de ser salvo. Não, isso não vai acontecer. Isso no Evangelho não tem lugar. Isso não tem argumentação que comprove, que incentive esse tipo de pensamento. Pelo contrário, o Evangelho nos diz que todos nós estamos afastados de Deus. Todos nós, pelos nossos pecados, pelos pecados que vêm na nossa natureza humana, né, a gente está afastado de Deus. Mas então Jesus veio ao nosso encontro. E essa é a grande verdade do Evangelho. E isso nos leva a sermos gratos a Ele. E porque somos gratos a Ele, então, nós queremos viver uma vida mergulhados no amor que Ele veio nos trazer através de Jesus e expressar esse amor para com o nosso próximo. Inclusive para que a nossa vida torne-se um testemunho desta bênção que nos alcançou, dessa bênção que foi nos dada, que é a salvação e a vida eterna na pessoa de Jesus. Então, é um procedimento que talvez muitas pessoas estão mergulhadas em religiões, estão frequentando lugares, mas que ainda não conseguiram perceber, não conseguiram entender, e de alguma maneira elas, em alguns momentos da vida, se sentem como que em dívida para com Deus, sentem-se como que se estivessem perdendo alguma coisa, como se a salvação que Deus nos dá em Jesus fosse uma coisa que Ele nos dá agora, que daqui a pouco Ele retira, depois Ele devolve novamente, dependendo do nosso procedimento. Então acaba sendo uma coisa que está ainda limitada ao pensamento do merecimento. Está ainda limitada ao pensamento da possibilidade de o homem fazer o caminho de volta, de o homem ser capaz de salvar a si mesmo. E muitas vezes as religiões apresentam assim para o ser humano. Mas o Evangelho de Jesus nos apresenta uma salvação que é gratuita, uma vida eterna que é gratuita. A única coisa que o ser humano precisa de fazer é colocar a sua fé em Jesus, é crer nele. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo. Então, a vinda de Jesus a esse mundo veio para nos fazer esta bênção, nos trazer esta bênção, para nos alcançar com essa salvação e com esta vida eterna. E o ser humano não consegue fazer o caminho de volta. E é isso que a gente tem que aprender cada dia, tem que entender e ser grato ao Senhor pela bênção que Ele nos deu, nos salvando na pessoa de Jesus, e a gente viver para expressar esta alegria, expressar essa esperança que temos nele, essa certeza que está em nosso coração, de que nós fomos agraciados, de que aquilo que era impossível para os homens é possível para Deus.
Nenhum homem, por suas propriedades, nenhum homem por sua capacidade, por sua raiz familiar, ou por qualquer que seja a sua vida, consegue salvar-se a si mesmo. Os discípulos perguntaram para Jesus no versículo 25 aqui: quem poderá, pois, salvar-se? Quem será que tem esse merecimento de salvação? E Jesus disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Jesus deixou claro que o assunto é impossibilidade total para os seres humanos. O homem não pode salvar-se a si mesmo. O homem não consegue fazer esse caminho de volta. Mas ele veio para nos salvar. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Nenhum homem, por melhor que seja esse homem, nenhuma pessoa, por melhor que seja, por mais bondoso que seja, consiga salvar a si mesmo, consegue salvar a si mesmo. Nenhum de nós. Todos nós precisamos da graça de Deus na pessoa de Jesus para sermos salvos. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe nossas vidas, que possamos cada dia estar firmados nessas promessas, que são promessas eternas de Deus para conosco na pessoa de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante no teu coração. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no Pergunta do Coração. Você que ainda não visitou nossa página no YouTube, vá até o YouTube, faça lá inscreva-se no canal, curta nossos vídeos lá, vai compartilhar com seus amigos, se você puder, se você gostar dos nossos conteúdos, para que mais pessoas possam também receber no coração essa esperança da vida eterna na pessoa de Jesus. Esse é o objetivo do nosso canal Perguntas do Coração. É falar do Evangelho de Jesus de maneira tranquila, de maneira que traga esperança para nossas vidas. Amém. Muito obrigado a todos.